Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa abençoar a sua vida e a vida de todos os seus familiares. A partir de agora, mais um vídeo com aquela alegria no coração para a gente falar do nosso amor. Somos apaixonados pelo Vasco da Gama. E o seguinte, vídeo curto, objetivo, para a gente poder falar aí sobre a preparação do Vasco para o jogo de amanhã. O Barbieri está finalizando aí a preparação agora, nesse momento, é o último treino do Vasco aqui no Rio de Janeiro, antes da viagem para Brasília, e a gente vai falar bastante aqui com respeito ao torcedor do Vasco, sem maquiagem, sem sacanagem, sobre a situação de contratação. A gente tem uma novidade aí sobre o camisa 10 do Vasco da Gama. Finalmente, o Vasco abre negociações aí com o nome. E vamos falar aqui sobre a situação de volante. Tem muita novidade para poder passar para você, torcedor Cruz Maltino. Eu peço encarecidamente, você que está chegando aqui pela primeira vez, dá uma força para a gente, se inscreva no nosso canal. A gente recebeu um relatório aí do YouTube que 40% do pessoal que assiste a gente não é inscrito aqui no nosso canal, então se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bom, vamos começar falando aqui sobre a situação do jogo de amanhã contra a equipe do Trem. O Vasco joga por um empate, o Vasco é favoritaço para essa partida. O técnico Maurício Barbieri, já confirmado, terá aí 4 desfalques, certo? Entre esses desfalques aí, o nosso Maurício Barbieri não vai poder contar com o Marlon Gomes, que sofreu um estiramento muscular, servindo a seleção brasileira. Vai ficar aí 3 semanas parado. O Robson Bambu e Aureliano também não terão condições de enfrentar o Trem, certo? A situação do Aureliano aí está preocupando a gente, é mais preocupante, né? E a situação aí do Manuel Capasso, que não teve aí tempo de ser inscrito. O jogador está sendo preparado aí para a partida contra a equipe do Boa Vista. O Figueiredo está à disposição, vai ser definido agora na parte da tarde se ele viaja ou não. E o Jair está liberadíssimo aí, tá? O Figueiredo treinou, se recuperou da lesão, fica a critério aí do nosso treinador, o Maurício Barbieri. Galera, sobre a situação aí de reforço, com todo respeito, a gente não vai ficar aqui inventando nome que não existe para você, torcedor do Vasco. A primeira situação aí é sobre volante, tá? Notícia que veio lá de Campinas, que a gente vai compartilhar aqui com você, torcedor do Vasco, é que o Vasco retomou as negociações com a Ponte Preta sobre o jogador Léo Naldi. Isso mesmo, o Vasco fez uma oferta aí para a Ponte Preta no mês de janeiro. Nessa oferta, R$500 mil para poder parcelar em 2 vezes. A Ponte Preta não aceitou, o atleta tem uma multa aí de R$3 milhões, certo? E o Vasco vem com uma nova proposta. Coloco a fonte aqui para você. Então tá lá, ó, Ponte Preta, né? Leonaldo volta à pauta, tá? No Vasco e estuda nova proposta. Informação que saiu ontem, tá? Dia 21 de fevereiro aí, envolvendo o nome do Leonaldo. O Vasco que deverá contratar aí mais de um volante. O
Vasco tem alguns nomes aí encaminhados aí para ser o camisa 5, como a situação do Bruno Henrique, que joga lá no Al Ittihad, jogador que foi oferecido ao Vasco da Gama, jogador que teve passagens pelo Palmeiras e também pelo Corinthians, tá? Situação do Santiago Reis, ele tem proposta, sim, de um clube daqui do Brasil, que provavelmente é o Vasco da Gama. O Vasco está tratando dessa negociação aí a 7 chaves, para não fazer alarde, para simplesmente outros clubes não terem aí interesse também. O Santiago Reis, que pegou todo mundo de surpresa ontem, né? Recusou uma proposta de 7 milhões de euros do Sport em Lisboa. E o seguinte, né? Pode pintar aqui no Vasco da Gama. E a situação do Cuejá, que é o preferido aí da SAF do Vasco, para poder integrar e encorpar o elenco vascaíno, está a todo vapor o Abelão tentando aí uma chegada desse atleta antes do mês de maio, tá? Mas a gente passa toda a situação aqui resumida, e essa situação do Leonaldi é um pedido do Maurício Barbieri. Barbieri chegou a pegar o telefone e ligar para o Leonaldi para vir jogar aqui no Cruz Maltino. A gente passa para vocês também a situação do jogador Paulo Henrique, tá? Praticamente sacramentado aí com o Vasco, jogador que chega para ser sombra aí do nosso Pumita Rodrigues, né? Rodrigo Caetano ontem deu total preferência aí para o Vasco da Gama. A qualquer momento esse atleta vai ser aí simplesmente aí apresentado, certo? Bom, e a gente conclui aqui o nosso vídeo para falar aqui da situação do camisa 10, tá, pessoal? Isso mesmo, tá? Informação que chega para a gente é que o Vasco abriu negociação oficial com Igor Coronado, certo? Igor Coronado. Não adianta a gente fazer igual o jornalista faz aí, de ficar inventando. Igor Coronado, o Vasco está negociando para ele ingressar, encorpar o elenco vascaíno. E segundo informações que chegam sobre Igor Coronado, é que o Vasco está próximo aí de fechar com ele. Vamos colocar aqui com fontes também. Falei com o empresário, quentinha sobre a contratação de Igor Coronado. Chega de imediato ao Vasco, né? O mercado da bola, a gente está colocando a informação para vocês sobre o Igor Coronado, que é um jogador aí que também pertence ao Al Ittihad, né? Vários clubes brasileiros aí tentam aí, praticamente todos os clubes brasileiros tentam a contratação desse jogador, e o Vasco vem com a corda toda para cima aí do jogador Igor Coronado, certo? O Vasco tem interesse aí de contratá-lo aí, jogador que chegaria a custo zero para o Vasco da Gama, a custo zero, jogador que está com o contrato terminando no Al Ittihad e não fica lá. Bom, deixe aí nos comentários o que você acha sobre o Igor Coronado, certo? Não é aquele jogador tal, ainda não é cereja do bolo, mas é um jogador aí que eu gosto bastante. Bom, obrigado pela atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá. Que Deus abençoe a sua vida. Valeu!